Bom dia, boa tarde e boa noite. Quem fala aqui é o Luiz, vulgo Nox, e a gente vai falar sobre a tabela dos tipos, mas antes de começar a falar do assunto, realmente eu gostaria de dar alguns avisos, dar os créditos aonde eles merecem, né? E se você está perdido, esse é o 10º vídeo da nossa playlist de tipologia. Se você tiver dúvidas sobre alguns conceitos mais básicos, eu explico eles nos vídeos passados e, se eu não me engano, no final do último vídeo, bem no finalzinho mesmo, eu tinha anunciado que eu havia errado o meu tipo, continuo acreditando nisso, e eu descobri esse meu erro há alguns meses atrás, faz um bom tempo já. Eu passei 3 anos acreditando ser de um tipo, depois percebi que estava errado, graças a uma das pessoas que eu vou mencionar aqui. Isso, para mim, é uma oportunidade de aprendizado, certo? Uma oportunidade para ensinar vocês, para vocês não cometerem esse erro, entender por que eu me tipei errado. Para mim, é, na verdade, importante, certo? Eu acreditei por 3 anos que eu era um INFJ, eu estava errado, eu sou um ISTJ, para quem não sabe. E o que é que eu posso dizer? Mesmo tendo cometido esse erro, e se você for em vídeos bem mais antigos, você vê que eu acreditava nisso. E eu não apaguei esses vídeos também por uma boa razão, tá? Mas sim, a tabela dos tipos, o que é que tem a se falar sobre isso? Onde é que a gente chegou? Por que ela é importante? Do que a gente está falando, né? A tabela dos tipos, ela é um sistema, é como se fosse um quadriculado, uma malha, como você vê, por exemplo, um gráfico cartesiano matemático, ou batalha naval, coordenadas, que você utiliza para descobrir o tipo de uma pessoa. A tabela dos tipos, ela é precisa e ela é a junção de várias teorias. Quem fez essa junção foi o C.S. Joseph, foi o Chase. Foi ele quem me mostrou para mim que eu errei meu tipo e é o principal precursor ou vamos dizer, cara que tem desenvolvido essa teoria. Antes dele vieram outros, certo? É uma longa linha de histórias, mas a pessoa que eu vou mencionar aqui, além dele, como crédito, é a Linda Behrens, quem escreveu os livros que referenciam esse assunto, mas chega de enrolação, tabela dos tipos, como a gente descobre o tipo de alguém. Mas por que eu iria querer descobrir o tipo de alguém? Como que isso é útil? Por que isso importa? E a resposta, meu amigo, é porque quando você descobre o tipo de uma pessoa, você sabe as forças, fraquezas, medos, você sabe as ignorâncias da pessoa, você sabe o crítico interno dela, você sabe a fonte de dúvida de uma pessoa, você sabe a fonte de alegria de uma pessoa, a fonte de responsabilidade. Tudo isso de uma pessoa você sabe porque você sabe o tipo dela. E muito mais, inclusive. Quando você sabe o tipo de uma pessoa, você sabe aquilo que ela vive para ter. É esse nível, tá? Esse assunto é muito profundo, muito grande. E eu percebo a dificuldade de tentar trazer isso de uma forma simples, indo do zero, mas a gente vai com calma, vai com tempo. Mas sim, quando você descobre o tipo de uma pessoa, você sabe muito sobre ela. E as pessoas tendem a acreditar que isso é uma pseudociência, e eu não culpo elas. E tipo, se você duvida disso, eu encorajo que você verifique tudo que eu vou falar aqui na vida real. E honestamente, não é meu trabalho convencer vocês. A verdade é a verdade. Enfim. Tabela dos tipos, a gente utiliza o que a gente chama de vetores, certo? Vetores são caminhos que a gente segue para poder chegar no tipo de uma pessoa. E utilizando a tabela, você realmente, no mínimo, precisa de 2 vetores para descobrir o tipo de uma pessoa, um vertical e um horizontal, certo? Então, a gente vai falar brevemente do que são esses vetores, ou para deixar mais simples, o que são esses caminhos, sabe, que a gente usa para descobrir o tipo de uma pessoa e que também podem ser vistos como evidências. Evidências que a gente analisa no comportamento de uma pessoa para depois, a partir delas, descobrir o tipo. Mesmo que eu tenha dito que 2 vetores é o mínimo necessário para descobrir o tipo, quanto mais evidência você juntar, mais certeiro você está na sua análise, certo? Então é bom que você junte a maior quantidade de dados possíveis sobre um ser humano. E uma das razões disso é que, como pessoas já apontaram nos comentários, o ser humano é complexo, certo? O ser humano, ele age de forma diferente em várias situações e frequentemente isso é citado como uma crítica à tipologia, sendo que o que eu quero dizer é que exatamente porque o ser humano é complexo e consegue se comportar de várias formas diferentes, isso é levado em conta na tipologia, que a gente tem que pegar vários dados daquela pessoa ao longo do tempo.
especialmente ver o contexto em que ela está inserida, entende? Então, na hora que você for analisar uma pessoa, você tem que ter noção para vários detalhes. E onde eu quero chegar com isso? Se você erra o tipo de alguém, não é culpa da tabela. A tabela ela é precisa, ela funciona. O problema está no usuário da tabela que não sabe interpretar, analisar e ver o contexto, certo? A tabela ela funciona. É muito chato quando alguém diz que não, porque isso aqui torna as coisas tão mais fáceis, entende? É claro que a tabela não é perfeita, tem erros nela. E esses erros são compensados pelo usuário tendo capacidade de discernir como um tipo se manifesta em tal situação ou de que forma ele se manifesta. Mas deixando todos esses detalhes de lado, certo? Qual a importância, além dessas que eu disse, de conhecer uma pessoa? Aceitar a pessoa, gente. Porque existe muito racismo psicológico hoje em dia. Vocês não têm noção. Quando você entende de tipos, você observa como certos comportamentos de tipos, eles simplesmente são discriminados, certo? E isso é horrível, porque, por exemplo, a gente envenena crianças. Como é que a gente envenena crianças? Como assim? Que absurdo! Quando a gente diagnostica uma criança com algo, a gente diz, você tem algo de errado no seu cérebro, que na verdade é o tipo dela, e começa a dar remédios que fazem mal para elas, que não são bem remédios. E isso é envenenar uma criança, entende? Mas sim, muitas coisas para a gente falar. Vocês têm que entender que na hora de analisar uma pessoa, a gente está tentando descobrir quais são as preferências dessa pessoa, certo? Porque todo ser humano é capaz de expressar todo aspecto da cognição. Todo mundo pode ser tudo nesse sentido, mas a preferência é o que define. Então, a gente tem, por exemplo, o concreto e abstrato, que é o sensorial e o intuitivo no MBTI. E, aliás, o MBTI, não confiem nele, certo? As letras só são uma forma de fazer várias coisas, tornar isso mais fácil para todo mundo, mas você tem o concreto e o abstrato, por exemplo. As pessoas têm uma preferência pelo concreto, uma preferência pelo abstrato. A gente descobre qual o primário e qual o secundário, mas todo mundo vai ser capaz de usar os dois. E a gente sempre vai tentar analisar o que é primário num ser humano, certo? Porque, como eu disse, a gente leva em conta o dinamismo, a gente leva em conta a complexidade da mente humana. E a gente vê que em diferentes contextos e situações uma pessoa faz uma transição mental para outro lado da mente dela. E a gente falou dos lados da mente, lembra? A gente falou de todos esses conceitos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem. E talvez eu volte a eles aqui no meio da aula. Mas uma pessoa faz transições, uma mente ela é fluida que nem água. Então você precisa identificar a preferência da pessoa, tá? E eu vou entrar a fundo em como se faz essa análise. Já tem um vídeo no canal falando sobre isso, no futuro vai ter mais. Mas vamos falar dos vetores, então. Quais são as primeiras evidências que foram desenvolvidas que a gente vai utilizar para olhar uma pessoa e dizer assim, ela é isso, ela é aquilo. Vamos começar por abstrato e concreto, já que eu comecei por isso. Ela faz parte de uma categoria maior chamada visão de mundo ou temperamento. E isso é tirado de Platão, e depois do David Keirsey, no livro dele, onde ele mostra que existem 4 temperamentos humanos, né? Que é o guardião, o artesão, o intelectual e o idealista, que se traduziria nas letrinhas do MBTI para SJ, SP, NT e NF. Concreto e abstrato basicamente é se você é N ou S. Se você tem uma preferência pelo mundo concreto, pelas coisas que são do presente ou do passado, que são exatas, que são tangentes, ou se você é abstrato, se você tem uma preferência pelo N, pelo futuro, pelo possível, pelo intangente, pelo metafísico, pela imaginação. Você vai enxergar isso nas pessoas se você prestar atenção no que elas costumam falar, se elas estão falando muito de coisas imateriais ou não, se elas estão trazendo o assunto para algo real ou não. Quando eu digo real, eu digo concreto. A próxima divisão que eu vou citar agora é o afiliativo versus o pragmático. E antes de passar para essa outra, basicamente à esquerda, na tabela, você tem os concretos e na direita você tem os abstratos. Agora, afiliativo. Os afiliativos são os SJs e os NFs. Os pragmáticos são os SPs e os NTs.
Os afiliativos, eles focam em trabalho em grupo, eles focam em pertencimento, em estar na mesma página que os outros. Eles sempre pedem permissão antes de agir, porque eles querem fazer a coisa socialmente certa, eles querem ser socialmente aceitos. Eles focam em interdependência. O afiliativo se afilia a uma afiliação. Eles tendem a enforçar regras sociais, etiqueta e coisas assim. O pragmático, ele é individualista. Ele foca em independência, ele age e depois pede desculpas, ele não pede permissão, ele não tem uma preocupação tão grande com a etiqueta e ele se vê na liberdade ou no direito de agir, mesmo que isso possa incomodar ou quebrar alguma regra. Apesar de eu ser de um tipo afiliativo, eu sou um SJ, por vários outros fatores, eu gosto muito de um pragmatismo. Talvez isso seja por causa da nossa época. Mas quando a afiliação, quando as autoridades elas falham conosco, eu acredito que isso é nosso dever questionar, certo? Não passar pano, como por exemplo quando eu falei das crianças envenenadas. Isso tem um pouco a ver com o meu tipo também, tá? Eu sou um STJ, eu sou obcecado com dignidade humana e justiça. Me culpe, me processe, enfim. Eu acho que eu deixei bem claro, afiliativo e pragmático, então vamos agora para sistemático e interesse. O sistemático é uma pessoa que está tentando encontrar a melhor forma de viver a vida. Ele cria sistemas, procedimentos, rotinas para atingir o mesmo resultado, para tornar as coisas mais eficientes e práticas. Ele quer sempre seguir os mesmos passos, criando esse sistema para atingir o resultado. Ele pode ser bem rígido e metódico. O interesse, ele age numa situação de caso a caso. Então aqui eu faço isso, aqui eu faço isso. Ele sempre está prestando atenção no que ele tem a ganhar na situação, no que os outros têm a ganhar. Ele é muito contractual às vezes, enquanto o sistemático pode fazer uma coisa só por fazer. E você começa a ver os defeitos de um e do outro. Não é que existe um melhor e um pior, onde, por exemplo, você tem sistemas que são muito rígidos e esquecem de levar em conta as exceções que não se encaixam no sistema, né? E você tem pessoas que não são rígidas, que não conseguem criar um sistema para tornar as coisas mais fáceis e eficientes. Mas não. E os SJs são sistemáticos, os NTs são sistemáticos, os SPs são interesse e os NFs são interesse. E esses são os vetores verticais. Vamos falar dos horizontais agora, que também são conhecidos como estilos de interação e estilos de comunicação. Existe o direto e o informativo. O direto é uma pessoa que tende a ser vista como mandona, porque ela direciona a conversa, ela fala e chega no ponto rapidamente. Ela fala o que ela quer dizer, diz o que ela quer falar, ela é bem explícita, ela não deixa muito a ser escolhido na hora de ser ouvido. Enquanto o informativo, ele deixa quem ouve escolher o papel dele na conversa. O informativo, ele tende a enrolar um pouco mais, a ser mais prolixo, sabe? Então, um exemplo disso seria na hora de pedir um favor. O direto, ele tende e só pede o favor a você. Você pode fazer isso? E o informativo, ele pode chegar e dizer: isso precisa ser feito. Será que alguém faz? Aí a pessoa tem a decisão de fazer. Não foi direcionada. E tem várias formas que uma pessoa pode ser informativa. Dá para chamar de indireto também, né? Basicamente, você tem essas linhas horizontais e a linha do topo é direta, aí embaixo informativo, direto, informativo. Vamos para o próximo. Agora a gente vai falar de resultado e progresso, também conhecido como movimento e controle. Basicamente, as pessoas de resultado ou controle, elas são focadas em agir de forma tomando o tempo delas, indo passo a passo, devagarinho, para garantir um resultado. Elas estão dispostas a sacrificar tempo por resultado. Elas tendem a agir com metas fixas. Elas tendem a pensar de forma muito fatalística, de fiz ou não fiz. Enquanto as pessoas de progresso ou movimento, elas são focadas em progredir constantemente, em sempre estar em movimento, em nunca estar parado. Estagnação, assim, ela incomoda elas. Então, um exemplo seria: digamos que você está dirigindo para a sua casa e aí você tem duas opções. Você pode pegar um caminho mais curto, mas que está cheio de trânsito, então você vai ficar parado, ou você pega um caminho mais longo, que não tem trânsito. Nos dois casos, você chega em casa na mesma hora. É provável que o tipo de movimento escolha o caminho mais longo, porque ele vai se sentir avançando toda hora.
enquanto o tipo de resultado ele vai escolher o trânsito, porque ele fica ali parado, sabe, tomando no tempinho dele. E também eles têm problemas, o tipo de progresso pode ser muito caótico. Eu, por exemplo, sou progresso, eu tenho um caos natural, mas que é bem humano. E o tipo de resultado, ele pode ser extremamente parado, lerdo, estagnado. Ele fica só na análise, sem agir, só planejando, sempre planejando. Porque o progresso ele age muitas vezes com planos muito mais caóticos e mutáveis, onde ele muda objetivos constantemente, enquanto o resultado vai lá e faz. É bem... Qual é a palavra? Rígido. Agora a gente vai falar sobre o extrovertido e o introvertido, que é o iniciador e o respondedor, basicamente. O iniciador é o extrovertido, ele quer manter as pessoas por dentro, ele quer incluir as pessoas dentro dos assuntos do loop social. Ele começa novos assuntos, ele quer falar com várias pessoas ao mesmo tempo, ele ganha energia fazendo isso. E o introvertido, ele só ganha energia estando sozinho ou estando em conversas de 1 a 1, tá, gente? Porque introversão é sobre 2 ou 1, enquanto extroversão é sobre 3 ou mais. E o introvertido, ele quer responder, ele quer que os estranhos venham até ele para puxar assunto para ele aprofundar e responder. O introvertido quer ficar muito tempo num assunto só e o extrovertido quer mudar de assunto várias vezes. O introvertido, o respondedor, ele quer que os outros venham até ele e mantenham ele por dentro dos assuntos, certo? Isso não significa que, por exemplo, na sociedade tenham introvertidos que aprendem a se aproximar dos outros e começar um papo para se adaptar, porque ninguém se aproximou deles. É bem comum, é uma das coisas mais comuns que existem. E é extremamente comum que pessoas achem que o introvertido é extrovertido porque ele é bom socialmente, porque ele se adaptou socialmente, quando não, ele pode muito bem ser um introvertido ainda. E vamos para o próximo agora. A gente poderia falar de categorias maiores, como eu falei, por exemplo, do SJ, SP, NTNF, nos estilos de comunicação, onde você teria o tipo de estrutura, que são líderes naturais, que são diretos, resultado, extrovertidos, eles existem para liderar as pessoas. Existe o tipo de... o começador, que é basicamente progressão, extrovertido, informativo, são pessoas que começam várias coisas e raramente terminam. Eles se interrompem na fala deles frequentemente, são o estereótipo do TDAH super energético. E existe o terminador, que eu estou dentro dessa categoria, é uma pessoa que começa poucas coisas, mas costuma terminar tudo que começa, é bem focado, é bem traçar o caminho, como é chamado, que seria progresso, direto, introvertido, e por último, o plano de fundo, ou o basilar, o fundador. Ele é uma pessoa que, quando eu digo fundador, não é inovador, é tipo uma pessoa que fica na fundação, segurando por baixo as coisas, porque ele fica nos bastidores. Eu acho que é um bom nome para se dar, bastidor. São introvertidos, informativos, resultado. Eles são pessoas que tomam o tempo deles e estão ali cuidando da infraestrutura mais básica de qualquer sistema de pensamento ou crença humana, empresa, sabe? Eles estão no porão da empresa trabalhando, sem aparecer muito, porque eles querem ficar escondidinhos ali no plano de fundo deles. E esses são os vetores, gente. Deixa eu ver se eu tenho mais algo a dizer. É importante notar que as diferenças entre nós não são diferenças de qualidades. Temos a capacidade de expressar todas as funções e vetores que existem. A diferença é que a gente tem quantidades diferentes desses vetores e funções. E é por isso que somos diferentes. Mas não é como se houvessem linhas afiadas que dividem nossa cognição. É mais como pegar um quadro, pegar um pedaço branco assim de um quadro, jogar várias cores de tinta, aquarela, e você vê que na divisão entre as cores tem um espectro, tem uma transição leve, um degradê, não é uma coisa afiada que define é isso e é aquilo, não. O que nos separa é uma linha tênue, certo? Deixa eu ver o que eu posso dizer. Existem duas formas de você utilizar a tabela dos tipos. Uma delas é geralmente como usuários de TE fazem, que é a forma indutiva. Basicamente essa pessoa parece isso, parece aquilo, é o que ela parece.
é tentar descobrir o que ela é. E existe a forma dedutiva que usuários de TI fazem, e ela geralmente é feita para ser usada de forma dedutiva, que é a pessoa não é isso, a pessoa não é isso. Até agora ela não fez isso, então não é. Então você vai eliminando até descobrir. É que nem jogar um jogo de cara a cara. Então, sei lá, você está vendo uma pessoa, aí você vê que essa pessoa não tocou em nenhum assunto abstrato por muito tempo. Com certeza deve ser alguém concreto. Bum, tirei metade dos tipos, sobra 8. Aí eu descubro que essa pessoa, ela é bem educada, ela nunca quebra regras sociais, ela é muito bem ajustada. Afiliativo, agora sobra 4 tipos. Aí eu vou eliminando até sobrar 1. Essa é a melhor forma, certo? Você vai querer coletar evidências sobre uma pessoa para analisar ela. Eu acredito que é isso que eu posso trazer para vocês sobre esse assunto hoje. Vamos falar um pouquinho disso aqui? Lembra que eu tinha mencionado que eu, apesar de eu ser um tipo afiliativo por outros fatores, eu tenho uma preferência pelo pragmático? Eu tenho uma sombra. Eu tenho um STP na minha sombra. Um STP é pragmático. Muitas vezes, quando eu estou trazendo conteúdo para vocês, eu estou engajando tanto o meu subconsciente, meu inverso, quanto minha sombra. E a minha sombra é pragmática, quando eu estou trazendo o meu lado mais pragmático para vocês. Então não se espantem se parecer que eu tenho vários lados quando eu falo com vocês. Isso aqui é um tipo de conteúdo que eu não vejo ser muito feito no Brasil, é bem comum mesmo. Mas eu espero que vocês curtam essa jornada que a gente está tendo, tá, gente? Se vocês acham que esse conteúdo ajudou vocês, se vocês gostaram, dê um gostei, se vocês querem ver mais, se inscrevam. Deixem suas perguntas, sintam-se livres para perguntar. Se vocês veem a utilidade nesse assunto, se vocês querem aprender mais como descobre o tipo de alguém, como psicanalizar uma pessoa, é só falar. E até mais!